Sabe aquela sensação de estar meio perdido, sem um rumo claro na carreira ou até na vida pessoal? Pois é. E se eu te dissesse que a resposta para muitos desses dilemas de hoje em dia pode estar escondida num texto de milhares de anos? Nessa nossa análise, a gente vai desvendar uns princípios que, olha, são atemporais e podem transformar de verdade o jeito que a gente lida com o estresse, relacionamentos e aquelas decisões que tiram o nosso sono. Essa frase é forte, né? Mas ela não está falando só de política ou de grandes nações, não. Ela fala da nossa vida. Pensa bem. Sem uma visão clara dos nossos valores, do que a gente realmente quer, acabamos vivendo no piloto automático, aceitando aquele emprego que não anima, mantendo relações que mais machucam do que ajudam, ou simplesmente vivendo um dia depois do outro, sem propósito. É a receita certinha para a frustração. Bom, e tudo começa aqui dentro. É isso mesmo. Antes da gente tentar consertar o mundo lá fora, a gente precisa dar uma organizada na casa aqui dentro. É sobre entender nossos impulsos, dominar nossas emoções e, principalmente, construir uma base bem sólida para tudo que a gente faz. Pensa aí, sabe aquela pessoa no trabalho que ignora todo e qualquer feedback? Ou aquele projeto que estava todo mundo vendo que ia dar ruim, mas a teimosia falou mais alto? Pois é, teimosia sem sabedoria é um caminho muito, mas muito rápido para o desastre. O texto é duro, mas é direto ao ponto. Quem se recusa a aprender, uma hora quebra. E aqui está o pulo do reto. É muito, mas muito fácil a gente confundir teimosia com convicção, né? Será que estamos defendendo um princípio de verdade ou só estamos protegendo o nosso ego? Quantas vezes a gente não usa a desculpa da fé ou da intuição só para não ter que ouvir uma crítica que no fundo a gente sabe que faz sentido? É uma linha bem fininha. Esse slide aqui mostra um contraste poderoso. De um lado, a raiva sem controle, aquela que sai destruindo tudo pela frente. Do outro, a calma, a serenidade de quem sabe dominar o que sente. A mensagem é muito clara. Ter controle emocional não é sinal de fraqueza, de jeito nenhum. Pelo contrário, é sinal de uma força imensa. É a sabedoria na prática. Vamos fazer um exercício rápido. Pensa na última vez que você passou por uma situação de muita, mas muita pressão. Como foi a reação? Foi um grito? Deu branco? A gente travou? O jeito que a gente lida com o estresse diz muito sobre quem a gente é de verdade. E a questão não é não sentir raiva ou medo, claro que não. A questão é o que a gente escolhe fazer com esses sentimentos. Quantas vezes a gente já deixou de dar uma opinião numa reunião por medo do que o chefe ia pensar? Ou postou alguma coisa na rede social só para agradar a galera, para ganhar like? Isso é o tal medo dos homens em ação. É uma baita armadilha que faz a gente viver para os outros e não de acordo com os nossos próprios valores. Ok, depois de arrumar a casa por dentro, é hora de olhar para fora. Afinal, ninguém aqui é uma ilha, né? Nossas interações de todo dia, elas são o campo de provas da nossa sabedoria. Vamos ver como esses princípios se aplicam na prática, nos nossos relacionamentos. Olha só essa ilaja. A lisonja, o famoso elogio interesseiro, é tipo essa maçã. Parece linda por fora, mas pode esconder uma intenção bem perigosa. Pode ser aquele elogio exagerado de um colega que na verdade quer alguma coisa em troca, ou até a nossa própria mania de bajular para conseguir o que a gente quer. A lição aqui é: desconfia de palavras doces demais que não vêm acompanhadas de ações sinceras. Esse slide resume uns pontos que, nossa, são cruciais. Primeiro, a disciplina. Sabe aquela conversa difícil que a gente fica adiando? O texto diz pra gente ir lá e ter essa conversa. Pode ser desconfortável agora, mas vai trazer paz lá na frente. E mais, dá uma olhada nas pessoas com quem a gente mais convive e nos hábitos que a gente cultiva. Eles estão te colocando pra cima ou te puxando pra baixo? Sabedoria é ter a coragem de fazer essas perguntas. Agora vamos dar um zoom out. Sair um pouco do eu e ir para o todo, porque nossa integridade, o nosso caráter, não fica só dentro da gente. Transborda. Afeta todo mundo ao redor, como uma onda. Não importa se a pessoa é gerente de uma multinacional, pai, mãe, o caráter de cada um cria a cultura do ambiente. As imagens aqui falam por si só, né? De um lado, um ambiente de crescimento, de confiança, de alegria que vem de uma liderança justa. Do outro, um cenário de medo, opressão, desolação. E isso não vale só para um país, não. Vale para uma empresa, onde a fofoca virou regra, ou para uma família, onde falta respeito e segurança. E aqui vem uma virada de chave importante. Justiça não é só um discurso bonito, é ação. Não adianta nada falar de valores, de princípios, se a gente não se importa de verdade com as pessoas que estão sofrendo do nosso lado. Segundo o texto, o verdadeiro teste do nosso caráter é como a gente trata quem é mais vulnerável. O resto é só barulho. E essa pergunta aqui, olha, ela vem para dar uma chacoalhada na gente. A nossa fé, as nossas crenças, os nossos valores,
Eles nos levam a ajudar o próximo? A lutar por um mundo mais justo? Ou será que tudo isso virou só um produto que a gente consome para o nosso próprio conforto, sem nenhum impacto real na vida de ninguém? É uma pergunta que todo mundo deveria se fazer. Para a gente amarrar tudo isso, vamos voltar lá para o comecinho. Lembra daquela frase sobre a falta de visão? Então, agora que a gente já explorou o eu interior, os relacionamentos, a liderança, a gente consegue entender melhor o que essa tal de visão significa de verdade. Beleza, mas e aí? O que a gente faz com isso tudo? Isso aqui é tipo um mapa prático. Cada um desses pontos é um convite para a gente agir. É um desafio para sermos mais humildes, mais controlados, mais corajosos e mais justos. Não é uma lista de regras, de jeito nenhum. É um caminho para uma vida com mais propósito, com mais significado. Essa ideia de obedecer à lei pode soar meio antiga, né? Mas tenta pensar nisso de outro jeito. É como ter um conjunto de princípios que guiam as suas decisões. Pensa num GPS, numa cidade que você não conhece. Seguir esses princípios não tira a liberdade. Muito pelo contrário, é o que dá a liberdade de verdade para construir uma vida estável e feliz, em vez de viver só apagando incêndio. No final das contas, a escolha é nossa. A gente está construindo a nossa vida sobre a rocha firme de princípios claros, como uma árvore com raízes bem profundas? Ou a gente está meio à deriva, sabe? Como uma folha ao vento, só reagindo a cada crise que aparece, sem um rumo definido. A qualidade da nossa vida depende totalmente da resposta a essa pergunta. Vale a pena pensar nisso.